realmente muito complicado. Essa pandemia, ela mudou completamente toda a nossa estrutura de como a gente desenvolvia, né, todo no ensino presencial, agora mudou. Então, eu tenho até preocupação, né, de tanto trabalho que a professora Maria Helena vai ter essa missão aí. Mas, então, eu queria, então, agradecer ela, e, assim, a gente combinou da seguinte maneira, ela vai, durante aí cerca de meia hora, falar um pouco de como ela vê toda essa situação atual, né, dentro do Conselho Nacional de Educação, e depois, na meia hora final, a gente vai passar para perguntas, discussões, né? Então, eu queria já diretamente, então, passar a palavra para a professora Maria Helena para dar início à apresentação dela. Por favor, professora Maria Helena. Hélio, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, as suas lives são sempre muito importantes para a educação, para a ciência e para a tecnologia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para conversar com você. Bem, eu assumi o Conselho Nacional de Educação agora, no dia 7 de outubro, né? Portanto, faz só menos de um mês ainda que estou à frente do Conselho. O Conselho já vinha desenvolvendo um trabalho muito grande de fortalecimento institucional nos últimos anos, né? Eu acho que desde o debate sobre a Base Nacional Comum Curricular, o Conselho assumiu um papel importante, com uma ampla participação da sociedade nos debates públicos, nas audiências públicas do Conselho. Ele ganhou muita visibilidade, né, nesses últimos 3, 4 anos, digamos, né? E com isso, nós estamos agora na seguinte situação. Primeiro, o Conselho, desde março deste ano, está trabalhando online, né? Nós não tivemos nenhuma reunião presencial de março para cá, fazemos reuniões permanentes, praticamente toda semana tem alguma reunião do Conselho, e o Conselho tem lá suas duas câmaras, a Câmara de Educação Básica e a Câmara de Ensino Superior, e temos vários desafios pela frente. Entre os principais desafios, quer dizer, primeiro é importante registrar que o Conselho, ele trabalha, ele atua dentro da legislação em vigor, né? Ou seja, nós não ultrapassamos o limite da lei. Tem muita gente que acha que o Conselho tem condições de mudar alguma legislação, isso não é possível, né? Então, o grande trabalho do Conselho, isso está previsto inclusive na legislação, é assessorar o Ministério da Educação. O Conselho é um órgão de Estado, né? Todos os seus conselheiros têm mandato, né? E esse mandato não coincide com o mandato de um ministro, que em geral está submetido a decisões políticas, né? E, de outro lado, o Conselho faz um trabalho permanente de diálogo e de interação com a sociedade, com as entidades todas que participam do debate da educação e do desenvolvimento da ciência, da pesquisa, enfim, de tudo que afeta a educação no país. Quais são os principais desafios, assim, nesse contexto? Quer dizer, em primeiro lugar, a nossa proposta é dar continuidade ao fortalecimento institucional, abrindo o diálogo permanente com as entidades e com as instituições. Aqui eu estou me referindo não só ao Concede e ao Undime, que representam os sistemas públicos de educação básica, como todas as entidades do ensino superior, a Andifes, o CRUB, as entidades representativas do ensino superior particular, a BMS, por exemplo, a NUP, enfim, a Bruen, a BRUC, né? E todas as entidades que representam a educação básica particular, né? Nós temos, embora a educação básica privada ela tenha uma participação pequena, ela representa 15% do total das matrículas, nós temos mantido um diálogo permanente com as entidades do ensino particular, de ensino básico particular, assim como com as entidades do ensino superior. E, logicamente, abrir um diálogo permanente com o Congresso Nacional, né, com todos os entes que compõem
a esfera do governo, em primeiro lugar com o próprio MEC, com quem nós temos um diálogo constante, inclusive para definir pautas, agendas, definir algumas estratégias, né? O MEC digamos assim, nossa responsabilidade principal assessorar o Ministério da Educação. Então, fortalecer o Conselho do ponto de vista institucional significa, em primeiro lugar, criar mecanismos de comunicação. Nós estávamos conversando há pouco a respeito do financiamento. O financiamento, no caso do Conselho, já é, de novo, um problema, como é em todas as esferas da educação brasileira. Nós temos um orçamento muito pequeno, uma equipe muito pequena, e não temos, no caso do Conselho, a possibilidade de ter um portal, uma plataforma que permita um diálogo permanente do Conselho com a sociedade. Então, isso está na nossa proposta da nova gestão, né? Já até estamos conversando com o Ministério da Educação para conseguir um pouco de recursos para isso, porque nós entendemos que a comunicação ela é estratégica. Atualmente, a comunicação depende muito da capacidade de cada um dos nossos conselheiros e conselheiras em abrir um canal de comunicação com os conselhos estaduais, municipais, com as entidades públicas, com o terceiro setor, enfim, com o Congresso Nacional. Mas não é bom, né? Quer dizer, é preciso ter um mecanismo de comunicação permanente para que essa interação com a sociedade possa ser mais ativada, enfim, e ela possa ter resultados melhores, né? Além dessa questão específica do fortalecimento da comunicação do Conselho com a sociedade, nós estamos propondo também estabelecer a participação do Conselho em eventos, seminários, debates, de um modo mais institucional, inclusive por meio de redes sociais. O Conselho hoje não tem uma participação ativa nas redes sociais, e nós entendemos que isso é absolutamente necessário, né? Um ponto que é bastante relevante para a atuação atual do Conselho principalmente apoiar estudos e pesquisas com o objetivo de promover o ensino, a pesquisa, e a extensão e a divulgação do conhecimento científico. Vou dar um exemplo. Hoje, se o Conselho precisar preparar um parecer, eu fui, nesse ano, relatora de 3 pareceres sobre a Covid-19, né? Foram 2 pareceres, o parecer 5, o parecer 11, e recentemente a resolução 1, que é uma resolução que regulamenta a Lei 14.040, que é a lei que estabelece o funcionamento dos sistemas de ensino da educação pré-infantil até a pós-graduação no período de pandemia. Eu tive que, para preparar esses pareceres, eu praticamente trabalhei sozinha, né? Eu me dediquei, me fechei aqui no mês de junho, mês de julho, preparando um longo parecer, lendo todos os relatórios, todas as pesquisas acerca de Covid. Depois participei ativamente de uma série de debates, webinários. Então foi um trabalho muito exaustivo, porque não existe um apoio institucional de consultores que apoiem o trabalho do Conselho quando nós nos defrontamos com um determinado tema, com um determinado problema. E esse ano, com a Covid, eu posso assegurar que foi assim um longo exercício de aprendizado para mim, e interagindo com todas as pessoas que estavam fazendo estudos, pesquisas, levantamento, para poder orientar o Conselho, para que nós orientássemos os sistemas de ensino, os conselhos estaduais, conselhos municipais, enfim, universidades, escolas e tudo mais, né? Então, esse é um desafio do Conselho, ter um apoio mais institucional, por exemplo, para
ter consultores que atuem nas áreas que são correlatas ao trabalho do Conselho Nacional de Educação. Tirando isso, nós temos alguns grandes desafios pela frente. Em relação à educação básica, o nosso maior desafio, assim, imediato, é completar todas as normas necessárias para a implementação do novo ensino médio, né? Nós já aprovamos a base do novo ensino médio, aprovamos as novas diretrizes do ensino médio, aprovamos também as diretrizes do ensino técnico, tecnológico, que são importantes de acordo com a lei do novo ensino médio, né? No entanto, faltam ainda alguns detalhamentos que serão objeto da próxima reunião do Conselho na semana que vem. Nós teremos uma reunião com o Ministério da Educação, secretarias estaduais de educação, entidades, para discutir alguns pequenos ajustes que faltam, sendo que o principal deles é definir o sistema de avaliação do novo ensino médio, né? Nós sabemos que hoje, por exemplo, o Enem acaba sendo uma referência importante para as escolas de ensino médio, públicas e particulares, né? Então, no momento em que nós teremos uma mudança no ensino médio, uma mudança curricular, é fundamental que o INEP, né, e as entidades em geral da área de educação possam pactuar uma nova proposta, novas matrizes para o novo Enem, que deverá ser implantado, por exemplo, em 2024, 2025, para que dê tempo para as escolas de ensino médio no país implementarem a reforma a partir de 2021 ou, no máximo, a partir de 2022. Então, esse é um grande desafio que o Conselho tem pela frente, a implementação do novo ensino médio. Junto com isso, o Conselho tem uma série de comissões, como, por exemplo, a Comissão de Monitoramento do Plano Nacional de Educação, que faz um trabalho permanente de acompanhamento junto com o INEP, que produz os relatórios. O Conselho também, no ano passado, aprovou as novas diretrizes de formação inicial de professores, que entrarão em vigor a partir de 2022, então, o novo modelo, a nova matriz de formação de professores, ela já está alinhada com a BNCC e vai exigir das instituições de ensino superior uma mudança grande no desenho dos seus currículos, né? Agora, acabamos de aprovar uma nova matriz de formação continuada de professores, também alinhada à BNCC e já pensando no uso das novas tecnologias, que são essenciais, e agora, na pandemia, isso ficou mais essencial ainda, né? Nós temos, assim, muita clareza que o ensino híbrido terá um papel muito importante, mesmo na volta às aulas presenciais, que as escolas deverão trabalhar com aulas presenciais e atividades híbridas, atividades não presenciais, mesmo dentro da escola. Temos também uma nova comissão no Conselho que trata da alfabetização, é uma comissão presidida pelo conselheiro Capovilla, que tem se dedicado aos estudos de alfabetização, junto com a Secretaria de Alfabetização. Temos uma nova comissão que está tratando da questão da ciência para a educação. Essa comissão, ela é presidida pelo conselheiro Mozart e o relator é um conselheiro novo, Augusto Buchweitz, que também é dedicado à neurociência e, sobretudo, a evidências científicas para a adoção e implementação de políticas educacionais. Temos lá um grande debate sobre educação especial na Câmara de Educação Básica e na Câmara de Ensino Superior, né? A educação especial
que tem sido objeto de um conjunto de pareceres que ainda não foram aprovados pelo Conselho, e agora, inclusive, nós tivemos um novo decreto, uma nova orientação acerca de educação especial, né? Aprovamos recentemente, ainda na Câmara de Educação Básica, o ensino bilíngue, né, para as escolas de educação básica. Temos discutido EJA, enfim, educação escolar indígena, educação para quilombolas, enfim, todos os temas afetos à educação básica estão presentes nas comissões da Câmara de Educação Básica, sendo que os principais desafios imediatos são a avaliação da educação básica, implementação do novo ensino médio, e essas novas comissões, especialmente a comissão de alfabetização, que começou a trabalhar agora, além da formação de professores, que praticamente ocupou os trabalhos da Câmara o ano passado e também nesse ano, né? O Mozart é o relator da formação de professores. No caso do ensino superior, nós temos um enorme desafio que começará a ser discutido a partir de agora, que é uma nova proposta de revisão do sistema de avaliação do ensino superior no Brasil. Há uma ideia, essa ideia ela foi já suscitada até pelo próprio Ministério da Educação e pelo próprio INEP, né, no sentido de que nós façamos um trabalho agora de discussão e de revisão da lei dos sinais para propor novas orientações para a avaliação do ensino superior no Brasil, dando ênfase maior à autoavaliação e avaliação institucional e diminuindo um pouco uma certa burocratização que permeia todo o processo de avaliação do ensino superior no país. Então, esse é o grande desafio do ensino superior. Além disso, criamos agora uma comissão bicameral para discutir os cursos de pedagogia, né? As diretrizes de pedagogia, elas estão absolutamente, digamos assim, em conflito com a nova proposta de formação de professores que já foi aprovada, né? As diretrizes foram aprovadas em dezembro do ano passado. Então, agora, nós vamos iniciar uma discussão a respeito da licenciatura em pedagogia, que é um dos cursos de graduação com maior número de matrículas, né? Os 3 maiores cursos são pedagogia, administração e direito, né? Então, no caso aqui da discussão da avaliação da educação superior no país, esse é um tema que vai começar. Então, não existe ainda nenhum documento, nenhuma proposta do Conselho Nacional. Nós fomos, inclusive, procurados pelo Ministério da Educação, inclusive solicitando para que esse tema entrasse na pauta, e esse era um tema que já estava em debate no Conselho Nacional desde o ano passado, né, que o Conselho tem discutido, mas sem ter uma posição assim mais clara do próprio MEC em relação a este objetivo, né? Além disso, o Conselho precisa reforçar as parcerias com instituições de ensino superior, com instituições de educação básica, com entidades de pesquisa. Nós queremos reforçar as parcerias para promover o debate sobre ensino, sobre ciência, tecnologia, sobre a pesquisa que deve fundamentar as decisões das políticas educacionais no país, né? Sempre buscando garantir, em primeiro lugar, o direito de todos os alunos, de todas as crianças, de todos os jovens, de todos os adolescentes, o direito à educação, né? Eu acho que o Brasil vive hoje uma crise de aprendizagem, especialmente no ensino, na educação básica, né? Nós temos uma
uma série de indicadores produzidos pelo INEP, como é o caso do SAEB e o próprio IDEB, que é o indicador sintético, que mostram com muita clareza digamos, a dificuldade que nós temos de melhorar a aprendizagem, né? Houve nos últimos 20, 25 anos, né? Houve, assim, um processo muito importante de inclusão, né? A escola brasileira, ela se tornou cada vez mais inclusiva em todos os sentidos, né? E, sobretudo, no sentido de garantir vaga para todos. Não faltam vagas no ensino fundamental, nem no ensino médio. A pré-escola já está quase universalizada, né? Nós temos aí uma meta de ampliar o atendimento em creche para 50% da coorte, né, do público-alvo de 0 a 3 anos, estamos atendendo isso até 2024, até o ano passado nós chegamos a atender 35% das crianças de 0 a 3, essa é uma média nacional, então houve um crescimento muito importante. No caso do ensino superior, a taxa líquida de atendimento do ensino superior no Brasil, ela está em torno hoje, de acordo com a última PNAD, está em torno de 22,5%, né? Então ela cresceu um pouco, ainda está distante da proposta do Plano Nacional de Educação. No entanto, do ponto de vista da taxa bruta de atendimento, nós já superamos aquela meta que estava prevista no Plano Nacional de Educação, né, considerando o total de alunos do ensino superior brasileiro, que são, no conjunto, 8,5 milhões de estudantes de ensino superior. Nós temos mais alunos de ensino superior do que de ensino médio. Nós temos 7,4 milhões alunos de ensino médio e 8,5 milhões de alunos, eu estou arredondando para facilitar, né, de alunos de ensino superior, e esses alunos, eles incluem tanto os alunos da coorte específica de 18 a 24 anos, como os alunos acima de 25 anos, né? Então, nesse sentido, a taxa bruta de cobertura, ela ultrapassou aquela meta prevista de 30%, 32%, no entanto, a taxa líquida, ela ainda está devendo um crescimento maior e que depende, em grande medida, também da melhoria do ensino médio, né? Por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos os indicadores de ensino médio no Brasil, nós verificamos que de cada 100 alunos que ingressam, que concluem o ensino médio, apenas 22 vão para o ensino superior, né? É muito pouco, né? Nós temos, assim, portanto, um conjunto de alunos que conclui o ensino médio e que não ingressa no ensino superior, e podem até estar tentando ingressar por diferentes razões, seja por razões de financiamento, por dificuldade de aprovação nos sistemas de seleção, por diferentes motivos, ou por necessidade de trabalho, a maioria precisa trabalhar, né? Esses alunos não estão indo. Então, é preciso, em primeiro lugar, ampliar a oferta também do ensino técnico, e por isso que o novo ensino médio é tão importante para o Conselho Nacional de Educação e para as políticas públicas brasileiras, né? Porque nós precisamos ampliar a oferta do ensino médio integrado ao técnico para oferecer aos nossos alunos de ensino médio a possibilidade de uma certificação de nível técnico profissional, para que eles tenham condição de ter uma qualificação maior, mesmo que queiram depois continuar, como deveriam, estudando no nível superior. Então, a questão do ensino médio, que prevê um itinerário formativo técnico-profissional, é muito importante para os nossos alunos, além dos itinerários de aprofundamento acadêmico, né, como prevê a reforma do ensino médio. Por isso,
Conselho dá uma grande prioridade à questão do ensino médio e avaliação da educação básica. Eu, inclusive, sou relatora da Comissão do Ensino Médio, como também sou relatora da Comissão de Avaliação da Educação Básica, que são questões fundamentais para melhorar os problemas educacionais do país, inclusive em relação ao ensino superior, que, no meu modo de ver, precisa ser também revisto. Eu acredito que a proposta de revisão da avaliação que nós estamos iniciando agora, esse debate, é muito importante no sentido de repensar os currículos de ensino superior no Brasil. Né? O Conselho fez um grande esforço no ano passado para rever os currículos das engenharias, trabalhando um currículo por competências e habilidades. Eu acredito que isso deve acontecer. A mesma coisa aconteceu com as licenciaturas, né? No ano passado, a nossa proposta de formação de professores, ela caminhou alinhado à BNCC para um currículo por competências, e eu acredito que isso deverá ocorrer em várias áreas de nível superior, em vários cursos de graduação, como já está ocorrendo, por exemplo, na área da saúde, em muitos cursos. Eu acredito que esse processo de aperfeiçoamento dos currículos de ensino superior é fundamental, olhando para frente, para os novos perfis profissionais que o mundo requer e que o Brasil precisa. Eu termino por aqui, Hélio, para que vocês possam fazer as perguntas, dizendo que agora, para melhorar e fortalecer o CNE, também nós precisamos garantir um fortalecimento da gestão do CNE. O CNE tem poucos funcionários, muito dedicados, extremamente comprometidos, mas, enfim, falta gente para apoiar um trabalho de fortalecimento maior do Conselho Nacional de Educação, para que a gente possa cumprir uma agenda como o Brasil precisa e como nós esperamos que o Conselho realmente tenha condições de atender. Passo a palavra. Então, é isso aí. Eu já ia até essa pergunta. Você falou da infraestrutura atual do Conselho. Exatamente quantos funcionários vocês têm atualmente para apoiar as atividades do Conselho? Olha, neste momento, nós temos, ao todo, são 21 funcionários. Alguns estão afastados devido à Covid, são funcionários mais velhos, que têm algum tipo de comorbidade. Então, atualmente, nós estamos com 17 funcionários no Conselho Nacional de Educação. Eu te digo que é menos do que o Conselho Estadual de São Paulo, onde eu já fui. Me fala também, no caso dos conselheiros, você me falou que eles têm, de certa forma, a obrigatoriedade de uma reunião mensal, né? Fora essa reunião, qual que é a dedicação desses conselheiros, quer dizer, durante o seu mandato? Veja, os conselheiros todos têm obrigação de participar uma semana inteira por mês nas reuniões do Conselho. Então, nós temos, em geral, uma semana. Semana que vem, nós teremos reunião do Conselho do dia 9 até o dia 13. Todos os dias da próxima semana serão ocupados com a agenda das reuniões do Conselho, tanto da Câmara de Educação Básica, Câmara de Ensino Superior, como reuniões plenárias. Por exemplo, está na nossa agenda fazer uma discussão com o deputado Felipe Rigoni, na próxima semana, na sessão plenária. É o deputado Felipe Rigoni, que é o relator da regulamentação do Fundeb, né? É um tema importante que nós acompanhamos, é todo o sistema de financiamento da educação brasileira, tanto a educação básica como superior. Então, nós temos a semana inteira de reunião, começa na segunda-feira, às 9 da manhã, e termina na sexta-feira, ao meio-dia, sendo que nós temos reunião a semana inteira. E quando as reuniões são presenciais, nós vamos a Brasília e ficamos a semana inteira em Brasília, né? A semana inteira com reuniões presenciais. Agora, as reuniões estão sendo online. Agora, durante as outras semanas,
nós temos reuniões extraordinárias, reuniões de comissão, por exemplo. Eu fiz várias reuniões da comissão Covid fora da reunião do Conselho. Tem reuniões da comissão, por exemplo, de BNCC, reuniões da Câmara de Ensino Superior. A Câmara de Ensino Superior fará uma reunião agora, na quinta e na sexta-feira, preparatória para a semana que vem. Tem a reunião dos dirigentes. Então, tem várias reuniões intermediárias e uma semana inteira por mês de reunião ordinária. Me fala também, que eu queria entender, e acho que as pessoas que estão nos acompanhando, você tem o Ministério da Educação e você tem o Conselho Nacional da Educação. As demandas do Conselho, elas vêm do MEC, ou como é que é essa integração MEC-CNE? Como é que funciona isso? Vocês têm liberdade, autonomia para estar discutindo assuntos? Como é que funciona isso? Então, bom, normalmente você tem as demandas que vêm do MEC, essas são prioritárias sempre. Por exemplo, a BNCC, o Conselho discutiu com liberdade e autonomia, mas o MEC entregou um documento sobre a Base Nacional Comum Curricular, né? E o Conselho, a partir daí, desenvolveu audiências públicas e, inclusive, fez alterações no documento original que o MEC entregou ao Conselho, né? A mesma coisa, em relação à formação de professores, nós recebemos um documento original do Ministério da Educação. Nós ficamos um ano discutindo, fazendo audiências públicas, e algumas alterações foram feitas no documento que nós recebemos do MEC. Então, o Conselho tem autonomia para ouvir a sociedade, ouvir as entidades, discutir o documento e tomar as decisões que depois são encaminhadas ao Conselho Nacional de Educação para homologação do ministro, né? Após uma decisão do Conselho, as decisões são encaminhadas ao MEC para que o ministro homologue as decisões. Às vezes, o ministro homologa parcialmente uma decisão. Vou dar um exemplo. Nesse ano, o ministro homologou parcialmente uma decisão da comissão do Covid, né? Ele homologou todo o parecer 11, menos um item, o item referido à educação especial, porque houve manifestações da sociedade, de entidades ligadas à educação especial, entidades da sociedade civil, contrárias ao item 8, aquilo que estava proposto no item 8, e a partir dessas manifestações, o Ministério entendeu que ele não deveria homologar, que nós deveríamos rever aquele item, né? Mas também o Conselho pode receber outras demandas. Nós já tivemos, por exemplo, uma demanda que veio do próprio Congresso Nacional esse ano, né? Agora, a Lei 14.040, ela estabeleceu, né, que as escolas não precisariam cumprir os 200 dias letivos. No entanto, caberia ao Conselho Nacional regulamentar a Lei 14.040, que foi exatamente essa resolução que eu fui relatora no mês de setembro. Nós nos dedicamos a esse debate com a sociedade, com os conselhos estaduais, municipais, CONSED, Undime, universidades, Andifes, enfim, para poder elaborar a resolução que está no Ministério da Educação para ser homologada pelo ministro. Então, nós esperamos que o ministro homologue a resolução que foi aprovada no dia 7 de outubro agora, né? E que foi uma demanda do Congresso Nacional, não foi uma demanda do Ministério da Educação, né? Muitas vezes, Hélio, nós recebemos demandas da sociedade, né? E aí nós estabelecemos um fórum de debates. O Conselho pode estabelecer um fórum de debates a respeito de uma demanda que vem da sociedade, né? Por exemplo, nós tivemos aí algumas demandas das escolas católicas, sobretudo agora no período da pandemia, sobre a questão da volta às aulas. Então, nós fizemos vários debates sobre volta às aulas, considerando as demandas que nós recebemos
de entidades, tanto do setor público como das escolas particulares, dos conselhos estaduais e tudo mais. Você me falou que uma das coisas que seria muito importante é que vocês no conselho pudessem lançar a mão de consultores, né? Então, no caso em particular da pandemia, que naturalmente decisões que eventualmente vocês devem ou fizeram, claro que depende de você estar ouvindo pessoas tecnicamente preparadas. Como é que vocês lidaram com essa situação? Bom, eu vou te contar a verdade, né? A verdade é a seguinte: eu me tranquei em casa e fiz uma tese, basicamente. Fiquei 2 meses trancada, lendo tudo, ligando para as pessoas, conversando, fazendo perguntas. Eu fiz um trabalho, o Eduardo Deschamps, ele já estava, era o final do mandato dele, e o Eduardo Deschamps, ele dizia, ele falou: Maria Helena, você fez uma tese sobre a Covid, porque eu fiquei lendo o relatório, fazia parecer, apresentava o texto, apresentava para discussão, ouvia todas as entidades, então foi um trabalho muito grande de escuta, né, enfim, das entidades, dos pesquisadores, mas principalmente foi um trabalho de pesquisa meu, individual, que comecei a pedir relatório para a Unesco, para a OCDE, para o Banco Mundial, enfim, para todos os Universidade de Harvard, para todos os amigos que eu tenho no mundo inteiro, para poder estudar, ler, saber, discutir, enfim, foi assim que eu preparei. Foi um trabalho de ficar trancada em casa fazendo isso, né? Sem um consultor para ajudar. Agora, na formação de professores, nós tivemos ajuda. Tivemos uma ajuda importante de algumas entidades do terceiro setor que contribuíram com vários documentos, né? E também pesquisadores que atuam na área, que contribuíram. Na área de formação de professores, nós tivemos uma grande contribuição enfim, de vários, da professora Guiomar Namo de Mello, da professora Bernadette Gatti, daquela entidade profissão docente, de faculdades de educação, enfim, nós tivemos, e de entidades de formação de professores, tivemos muitas contribuições absolutamente importantes. Bom, também eu queria aqui agradecer a presença do professor Cordão, que é um fã seu, né? O professor Cordão, eu diria que ele é quase que eu falo que ele é o nosso, não é o consultor permanente, ele é o conselheiro permanente, como é que chamam? Emérito, conselheiro emérito, alguma coisa. Mais ou menos isso, é o professor emérito, é o conselheiro emérito do conselho. Tudo que nós fazemos no conselho, nós consultamos o professor Cordão, que nos ajuda, a mim também ajuda muito, eles nos ajudam direto. É impressionante a capacidade de trabalho do professor Cordão, a sua disposição e o seu compromisso com a educação brasileira. É incrível. Bom, o Lito, então, fala assim, considerando os resultados acadêmicos dramaticamente insuficientes de nossa educação básica, até que ponto isso pode ser atribuído às nossas faculdades de educação? Quem fez a pergunta? O professor Lito. Lito. Olha, Lito, eu acredito que a qualidade da formação dos professores é uma das evidências mais importantes para explicar, e um dos fatores mais importantes para explicar a qualidade das aprendizagens, né? Nós temos pesquisas no mundo inteiro mostrando que entre os fatores que explicam a qualidade das aprendizagens, a qualidade da formação do professor é uma das mais importantes, né? Se não for a mais importante. Tem alguns estudos da McKinsey e da própria OCDE que mostram que a qualidade do professor é a mais importante. A qualidade dos professores, ela depende, em grande medida,
da qualidade dos cursos de formação inicial e dos cursos de formação continuada. Então, em grande medida, eu acredito que as faculdades de educação, elas estão formando professores, talvez não para a realidade das nossas escolas, ou pelo menos sem que eles tenham a oportunidade de ter uma integração teoria e prática desde o início dos cursos de formação. A nossa proposta agora é que desde o segundo ano da faculdade de educação ou da graduação das licenciaturas, que os futuros professores já tenham contato com as escolas, já tenham contato com as práticas profissionais, que as práticas profissionais, elas integrem os currículos, né, e que os professores, eles tenham conhecimento pedagógico dos conteúdos que eles vão ensinar e tenham conhecimento das práticas profissionais que são essenciais para o seu desenvolvimento. E com isso, claro, o uso das tecnologias é absolutamente necessário, que eu sei que essa é uma preocupação do Lito, né? O uso das tecnologias, mas principalmente o conhecimento das práticas profissionais que fazem, enfim, que fazem diferença nas aprendizagens, né? Então, a matriz de formação inicial dos professores, ela está estruturada em 3 eixos principais, né? A dimensão dos conhecimentos, a dimensão da prática profissional, a dimensão do engajamento profissional. Essas 3 dimensões, elas têm o mesmo peso na formação dos futuros professores, né? E, ao mesmo tempo, nós previmos uma interação permanente com as escolas, com as entidades, com as redes públicas de ensino, né? Que entendemos que essa interação da Faculdade de Educação com aqueles que são os provedores da educação básica no Brasil, ela é absolutamente importante para a formação dos futuros professores. Bom, aí o Lito conclui assim: se fosse possível realizar uma reforma em nível nacional dessas faculdades que formam os professores, o que você mudaria nelas? Olha, essa é uma pergunta complicada. O que eu posso dizer é que a primeira coisa que eu faria nelas, faria adaptação, né, dos currículos das licenciaturas, já alinhado à nossa proposta das diretrizes que foram aprovadas em dezembro de 2019. A partir de 2021, a partir de 2021, as faculdades deverão começar a fazer essa adaptação. Por quê? Porque a nova proposta curricular, a nova matriz, ela está alinhada com as propostas de formação de professores dos países que têm os melhores sistemas de ensino, né? Nós estudamos a Austrália, estudamos a Finlândia, estudamos os países europeus, o Canadá, Portugal, os países da América Latina, mas nós nos baseamos na nossa realidade, na realidade do Brasil, né? Então, a partir de experiências internacionais bem-sucedidas e que têm propostas bastante, assim, efetivas, né? Que têm produzido resultados muito efetivos para o desenvolvimento dos alunos, né? Então, o que eu faria em primeiro lugar seria isso, uma bela mudança curricular, alinhada às diretrizes curriculares que o Conselho já aprovou, né? Um investimento muito grande não só no uso das tecnologias, mas na produção de tecnologias educacionais que vão ajudar o trabalho dos professores, né? E um trabalho muito grande para aproximar as faculdades de educação das secretarias de educação das escolas públicas e particulares de educação básica, para que haja uma interação permanente entre elas e as escolas. É a mesma coisa que se faz com faculdade de medicina,
né? Para formar um bom médico, eu preciso ter um hospital universitário que vai garantir, desde o início da formação do futuro médico, uma interação permanente com ambulatório, com atendimento hospitalar, né? Com os laboratórios, é isso que se espera dos nossos futuros professores, que eles tenham interação permanente desde o início da sua formação. Aqui eu consulto também nosso colega Isaac Reutemann, está nos acompanhando aqui, ele fala assim, o Conselho Nacional de Educação tem sido uma boa bússola para termos uma educação de qualidade. Por que não alcançamos uma educação de qualidade em todos os níveis? Professor Reutemann, muito obrigada pela pergunta. Olha, eu acredito, professor, que o maior problema da educação brasileira hoje é a questão da desigualdade, né? Da desigualdade. Esqueci de desligar, um minutinho só. Caiu tudo, caiu o telefone, caiu tudo. Olha só, é a questão da desigualdade, né? Então, assim, quando nós olhamos, por exemplo, uma rede estadual, eu vou me basear na rede estadual de São Paulo, né? E vou depois olhar a rede estadual do Ceará. O que nós vemos na rede estadual de São Paulo? Nós vemos que há uma grande desigualdade entre as escolas. Tem escolas muito boas, tem escolas médias, tem escolas com indicadores muito insuficientes e, na média, o resultado não é dos melhores, embora ela tenha apresentado um processo de melhoria permanente, mas insuficiente nos últimos anos, né? Isso eu estou me referindo à rede de São Paulo. É uma rede muito grande, é uma rede desafiadora, com 3 milhões e meio de alunos, com mais de 200 mil professores, 5 mil escolas, enfim, é uma rede de altíssima complexidade, né? Inclusive com professores e alunos que apresentam uma grande desigualdade no que se refere ao acesso. Por exemplo, nós temos algumas escolas em que os professores permanentes, os professores efetivos, não permanecem na mesma escola, tem problemas de manutenção de professores efetivos numa determinada escola. Enfim, a rede estadual de São Paulo, ela é de alta complexidade. Eu já fui secretária e acho muito difícil a gestão de uma rede tão complexa como essa. Eu acho que o atual secretário Rocieli está fazendo um excelente trabalho e ele está procurando avançar uma série de aspectos que são necessários para a melhoria da gestão, para que a gente possa, a médio prazo, chegar a um resultado melhor. Então, nós estamos lá no estado de São Paulo, onde nós temos alguns municípios que apresentam um bom desempenho em educação, uma rede estadual muito grande, que ainda tem bastante desigualdade. No entanto, por exemplo, Campinas é uma cidade onde o município é muito rico, mas a rede estadual tem um resultado melhor do que a rede municipal de Campinas, né? Então não é um problema de recurso, porque os professores da rede municipal de Campinas têm um salário maior do que os professores da rede estadual, e, no entanto, as escolas estaduais têm um desempenho muito melhor do que as escolas municipais da cidade de Campinas. Então não é um problema só de recursos financeiros, embora o salário, a valorização profissional seja também muito importante, né? Agora, eu olho o Ceará, quer dizer, o que explica, no caso do Ceará, nós termos uma equidade maior. Nós estamos observando que o estado do Ceará teve uma continuidade de políticas educacionais nos últimos 15, 20 anos, né? Então, o estado do Ceará, se nós olharmos, ele está avançando muito em relação a todo o Nordeste. Começou melhorando os anos iniciais, a alfabetização, agora já está evoluindo para melhorar os anos finais do ensino fundamental e já está chegando no ensino médio. O estado do Pernambuco, por exemplo, optou por ter uma política de
de tempo integral para todos os alunos do ensino médio. Hoje já tem mais de 50% das escolas tempo integral e apresenta um resultado muito bom no ensino médio, né? Então, professor, o que há no Brasil é muita desigualdade de renda, muita desigualdade socioeconômica, muita desigualdade na infraestrutura das escolas e muita desigualdade, inclusive, no Fundeb, né, que é o sistema de financiamento da educação básica. Eu acredito que esses fatores, eles vão melhorar agora com a implementação da Base Nacional Comum Curricular, porque isso promove um alinhamento nos currículos dos estados e dos municípios. Também vão melhorar porque o novo Fundeb tem mecanismos para corrigir as desigualdades estruturais de financiamento e também pode melhorar porque com essas correções nós podemos ter um processo melhor de formação continuada dos professores, já alinhado com as novas diretrizes que o Conselho aprovou. No caso do ensino superior, nós vemos muita desigualdade entre o ensino superior público e o ensino superior particular, né? Enquanto nós vemos que na pós-graduação brasileira há uma equidade maior do ponto de vista da qualidade do ensino, né? Eu acredito, professor, que um sistema do tamanho do nosso sistema, ele vai apresentar sempre alguma desigualdade. O que nós precisamos é diminuir o grau de desigualdade, né? Eu costumo comparar o sistema de educação brasileiro com, por exemplo, o sistema de educação americano. Nos Estados Unidos, nós temos lá algumas universidades, as Ivy Leagues, algumas universidades também do leste, que estão no topo do sistema. E temos muitas universidades americanas que apresentam baixa qualidade, quer dizer, o sistema ele tem muita desigualdade no nível superior e tem a mesma desigualdade na educação básica, né? Não dá para comparar um estado como Massachusetts com um estado, por exemplo, lá do sul dos Estados Unidos, que apresenta indicadores muito baixos, de acordo com o PISA e a OCDE. Então, o Brasil tem uma desigualdade estrutural muito grande, né? E eu entendo que se nós não enfrentarmos essas desigualdades e não melhorarmos o financiamento, o novo Fundeb, a infraestrutura das escolas, a formação de professores e a implementação do currículo, nós não vamos conseguir melhorar essa desigualdade, que é hoje o nosso maior desafio. Bom, e assim, só complementando, então, assim, a questão da desigualdade, com certeza, né, eu acho que o diagnóstico seu é bem correto. A gente recentemente fez, inclusive, um webinar com um ex-secretário da Educação de Pernambuco, né, que é lá físico com a gente, você deve conhecer ele também, e a gente viu que realmente eles tiveram resultados muito positivos com a introdução do tempo integral nas escolas de ensino médio, né? Agora, você falou, quer dizer, que a gente, no Plano Nacional da Educação, a gente acho que só atingiu 22%, né, do que era previsto. O Lito não fez essa pergunta, mas eu te faço. Você não acha que com a questão do ensino híbrido, ensino remoto, né, que agora praticamente ficou consagrado, essa poderia ser uma frente para que esses níveis que a gente tinha planejado para o Plano Nacional da Educação, a gente podia ampliar via o EAD? Eu acredito que sim, né? Eu acredito, Hélio, que o ensino híbrido, ele será uma realidade importante no ano que vem. Eu acredito que o ano que vem será, no meu modo de ver, um ano de transição até o final, né, dessa pandemia. Nós vamos iniciar o ano ainda com muitas dificuldades, e mesmo tendo a vacina a partir de março ou de abril, até que todas as escolas, que os alunos, professores, famílias, até que todos estejam vacinados, vai demorar, né?
Então, o ensino híbrido, eu acho que esse foi um bom legado da pandemia, embora a pandemia tenha sido horrível, foi quebrar, né, a resistência à tecnologia na educação básica, né? Nós tivemos, na verdade, os professores, eles foram muito incríveis, né? Porque conseguiram os nossos professores, eles conseguiram praticamente de um dia para o outro se defrontar com uma situação absolutamente impensável, e eles conseguiram em um mês apresentar uma série de atividades remotas para garantir o aprendizado, né? Então, eu acredito que essa experiência, ela traz para as nossas escolas, a partir do ano que vem, o ensino híbrido, inclusive dentro das escolas, não apenas em casa, complementando as atividades presenciais, né, com projetos com alunos trabalhando em plataformas, uma série de coisas, enfim, uma série de atividades que vão ajudar as escolas a melhorar a qualidade da aprendizagem. Eu acredito nisso. Agora, por exemplo, uma experiência que você conhece bem, que é da Univesp aqui em São Paulo, né, que ela promove, inclusive, graduações em várias áreas. Isso você acha que não poderia ser feito a nível federal para poder ampliar as oportunidades desses 22% para crescer, fazendo totalmente via EAD, como a Univesp faz? O Ministério da Educação, Hélio, ele já está fazendo, por meio da Universidade Aberta do Brasil, uma formação de professores em larga escala. Já estava no último censo, se não me engano, com 320 mil alunos ligados à Universidade Aberta, que estão diretamente integradas às universidades públicas federais, né? Então, a Univesp, ela é separada das universidades estaduais. A Universidade Aberta do Brasil também é uma entidade separada. Ela não é, digamos, institucionalmente tão organizada como é a Univesp, né? Mas ela é uma estratégia de articulação das universidades federais e que já está com mais de 300 mil, se não me engano, 340 mil estudantes à distância em cursos de formação. Então, eu acredito que essa estratégia tipo Univesp, ela é importante. Eu imagino que o Ministério da Educação esteja trabalhando nessa direção, porque o secretário de Ensino Superior atual da CESU, professor Wagner, ele está propondo uma ampliação do EAD para todas as universidades federais, né? Então, já há uma articulação entre a CESU, do MEC, e as universidades federais, no sentido de ampliar a oferta de EAD e de ampliar a oferta da Universidade Aberta do Brasil, que está na CAPES, né, sob a direção do professor Benedito, que é o presidente da CAPES. Me fala o seguinte, a gente, nesses últimos, fizemos, acho que quase 3 webinars discutindo a questão do ensino profissionalizante, né? Aqui em São Paulo, você conhece bem, o Centro Paula Souza vem fazendo esse trabalho já de um bom tempo, né, tem tido resultados positivos. No caso a nível federal, você tem os institutos federais, né? Até recentemente fizemos aqui com o Instituto Federal São Paulo. Mas quando a gente coloca e começa a ver os resultados, os índices, quer dizer, o resultado realmente de pessoas que estão se engajando, realmente, que eu acho que a meta desses cursos, dessas instituições, não é para se transformar numa universidade de pesquisa, mas sim para fazer esse trabalho, né, que, por exemplo, como o Centro Paula Souza faz. Como é que você vê essa questão dentro do Conselho Nacional de Educação, da questão do ensino profissionalizante, a nível federal? Olha, Hélio, a reforma do ensino médio, ela prevê uma ampliação grande da oferta
de curso técnico profissional para os alunos que estão fazendo ensino médio, né? A ideia é que o aluno possa, em 3 anos, ter o duplo diploma, o diploma de ensino médio e o diploma de ensino técnico. Para isso, é preciso ampliar a oferta, né? Hoje, eu acredito que os institutos técnicos federais, eles têm um número ainda pequeno de alunos perto da demanda que existe no Brasil. Se eu comparo o Centro Paula Souza com os institutos técnicos federais, eu vejo que os institutos técnicos, eles têm condições de ampliar essa oferta e atender um maior número de alunos, inclusive integrados a escolas de ensino médio, né? Eu não sei exatamente se há uma proposta nova em andamento, né? Mas esse será objeto de discussão na próxima semana do Conselho Nacional de Educação. Um dos temas que nós vamos discutir é exatamente esse, né? Então, isso está na nossa agenda de trabalho. Além disso, eu acredito que as escolas de ensino médio, elas devem também fazer parcerias, por exemplo, com escolas estaduais de ensino técnico profissional. São Paulo tem o Centro Paula Souza, o Ceará tem uma boa rede de escolas técnico profissionais, né? Tem o Sistema S, SESI, Senai, que tem uma excelente rede de escolas de ensino técnico profissionais. Enfim, é preciso buscar estratégias e parcerias que viabilizem a ampliação do ensino técnico profissional, inclusive com a liderança, por exemplo, dos institutos técnicos federais, né? Eu vejo que os institutos técnicos federais, de alguma maneira, eles acabaram ampliando muito a oferta de cursos de nível superior, de graduação, né? E com isso, eles, enfim, perderam um pouco da sua vocação original, que era o ensino técnico profissional, né? Quer dizer, houve uma diversificação dos institutos técnicos profissionais e acho que seria ótimo se os institutos técnicos federais agora assumissem como uma das suas prioridades a ampliação dos cursos técnicos. Eu gostaria muito de ver isso acontecendo. Bom, a última pergunta é a seguinte: você falou sobre o ensino superior e a questão da avaliação, né, que vocês pretendem desenvolver estudos e propostas. Essa questão atual da estrutura, vou comentar um tema que está, inclusive, discutido, que é essa questão da escolha, né, dos dirigentes das universidades federais, né, que são dos reitores e tal. Dentro da discussão que vocês vão fazer, esse tipo de discussão vai ter espaço para vocês também ou não? Olha, a discussão de escolha do reitor das federais, eu acho que é uma discussão que precisa ser feita com a Andifes, com o Ministério da Educação, né? Eu não acredito que é um assunto da avaliação do ensino superior. O que nós estamos pensando é, a partir de uma provocação, inclusive, que veio do próprio Ministério da Educação e que já estava acontecendo no Conselho Nacional, iniciar uma série de debates sobre o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, que é o SINAIS, né? A escolha de reitores, eu não sei se está no âmbito dos SINAIS, eu acredito que não. Eu acho que a escolha dos reitores, ela está prevista em lei, né? E essa lei é uma lei que vai depender de uma articulação da Andifes com o Ministério da Educação e com o Legislativo, né? Eu não acredito que isso possa ser integrado à agenda de discussão do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Então, essa avaliação que vocês pretendem fazer, então, no ensino superior, seria da qualidade do que está sendo feito pelas universidades federais no que diz respeito aos seus cursos? Não. Qual que é essa avaliação? Não, é os SINAIS. A lei dos SINAIS é o Sistema Nacional de Avaliação. O ensino superior brasileiro, ele é regulado pelo MEC, tá certo? É o MEC que regula. O que é o Sistema Federal de Ensino Superior? São as instituições federais e as instituições privadas de ensino superior
que são reguladas pelo MEC. As instituições privadas de ensino superior, elas representam 75% do sistema de ensino superior no Brasil. Tirando as universidades estaduais, como as paulistas, estaduais do Paraná e de outros estados, as universidades particulares, elas são reguladas pelo MEC e pelo Conselho Nacional de Educação. Então, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, ele tem por objetivo definir os critérios, os mecanismos, as regras, né? Hoje existe uma Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Essa comissão, ela segue aquilo que está definido na Lei dos Sinais, que é uma lei de 2003, se não me engano, 2003, 2004. Então, essa lei é que precisa ser revisitada para que a gente possa repensar e discutir os critérios de avaliação do ensino superior, que inclui o ENAD, que inclui as comissões de visita, as comissões de verificação in loco, né, as comissões de credenciamento, de recredenciamento, né, enfim, todo o sistema, né, no sentido de estimular cada vez mais a autoavaliação e a avaliação institucional e dar menos peso a critérios burocráticos que muitas vezes não são tão relevantes para melhorar a qualidade dos cursos de ensino superior no Brasil. Beleza, eu acho que foi ótimo. Eu queria, então, para finalizar, agradecer todas as pessoas que nos acompanharam aqui pelo YouTube, né? Todos os comentários e sugestões, algumas perguntas que eu não tive tempo de fazer, eu vou passar, me comprometo a passar para a professora Maria Helena todos esses comentários, né? Com algumas perguntas também. Dizer que esse evento aqui está sendo gravado, depois eu vou fazer uma edição especial para disponibilizar para todos, né? Dizer que a gente agora, na quinta-feira, a gente volta, a gente vai falar sobre ciência de dados, que é uma coisa que a Maria Helena colocou, que ela gostaria, né, de ter, para qualquer diagnóstico, né, ter um trabalho sendo feito. Então, a gente vai ter o professor Nonato, que é da Ciência de Computação de São Carlos, vai falar, inclusive, da aplicação de ciências de dados no trânsito em São Paulo, né? Como fazer isso aí a partir de dados. Então, essa eu acho que é uma grande coisa, né? Dados, evidências para poder desenvolver políticas públicas. Então, a gente vai estar discutindo com um especialista na próxima quinta-feira. Queria, então, agradecer mais uma vez a Maria Helena pela excelente explicação, eu acho que deu para todo mundo entender, eu também, muita coisa eu não sabia, agora eu conheço, e passo a palavra para ela para as considerações finais para a gente encerrar. Por favor, Maria Helena. Olha, Hélio, primeiro eu quero agradecer muito, acho que foi uma ótima oportunidade para esclarecer o que o Conselho faz, como é que ele funciona, quais os desafios. Espero continuar mantendo um diálogo permanente com você e com todos aqueles que atuam na área de educação, porque nós sabemos que o Conselho, o principal, digamos assim, motivo da existência do Conselho é estabelecer um diálogo permanente com a sociedade, né? Um diálogo permanente com todas as entidades e fazer essa mediação com o Ministério da Educação e com todas as instâncias governamentais. Esse é o nosso grande desafio e o nosso principal objetivo é garantir a educação de qualidade para todos. Então, agradeço muito, espero voltar aqui com notícias, quem sabe até melhores, sobre o Conselho Nacional de Educação, que já representa um grande esforço de muito pouca gente, muito dedicada, né, e que conta sempre com o trabalho do professor Cordão, né, o nosso conselheiro emérito. Muito obrigada, Cordão. E aqui de público dizer para o Cordão que a gente está torcendo para que tua saúde cada dia seja melhor. Esperamos ainda poder ter você com a gente durante muito tempo aí. Obrigado aí pela tua presença e pelo teu tempo aí de estar nesse evento que a gente está fazendo. Então, eu queria, então, para finalizar, um abraço a todos que nos acompanharam, desejar um bom final de noite a todos e até a próxima quinta-feira. Um abraço, obrigado, Maria. Um abraço. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.